Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nesse presente trimestre, estamos estudando o livro do profeta Isaías, ou as mensagens trazidas por Isaías, segundo aquilo que Deus lhe revelava. E nós estamos já numa última lição, lição número 13, e com o título A Mensagem Final e uma Salvação Eterna. Sim, a respeito de que aquilo que foi anunciado, Deus vai estar confirmando mais uma vez, dentro também desta salvação eterna, aqueles que não foram achados segundo a vontade de Deus ou nos seus caminhos, terá também uma decisão definitiva de condenação. A nossa lição para a Escola Bíblica Dominical destina-se às classes de jovens e adultos, e vamos estar estudando os capítulos 62 a 65, pelo que chamamos a atenção que é um texto longo, que nem tudo estaremos talvez lendo, mas todos que acompanham a lição terão liberdade depois de estarem lendo, conferindo os diversos textos aqui apresentados ou apenas citados. Assim sendo, no estudo do profeta Isaías, nessa lição 13, a mensagem final, salvação eterna, propomos o texto áureo que está no capítulo 65, os versos 17 e 18, na sua primeira parte. E o texto diz: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. É a palavra de Deus, sim, de uma obra salvadora e para uma vida com abundância, tanta abundância como a eternidade. Precisamos estar atentos que muitos, ouvindo esta expressão, eis que crio céus novos e nova terra, chegam a imaginar e até a propagar uma ideia de que esse céu, esta terra, tudo vai ser reformado por Deus para ser habitação do seu povo. Não, não, não. Este céu e esta terra deixarão de existir. Já vimos isso em próprio Isaías, em textos anteriores. Ou conforme Pedro, tudo será consumido pelo fogo. Nós iremos sim para um novo céu, uma nova terra, onde na verdade já mora
o nosso próprio Deus e todos os demais seres angelicais. O que Jesus disse é que nós iremos para lá. Em João capítulo 14, ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. E mais à frente ele diz: virei ou voltarei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós vamos ser transportados daqui no arrebatamento da igreja para ser levado a essa nova terra, que é o local da habitação de Deus. E mais um detalhe nesta expressão e neste texto: terra, muitas vezes é colocado, e esta é o que se fala no momento, o significado presente: terra, lugar de habitação. Terra não quer dizer globo terrestre ou alguma coisa física, é lugar de habitação. Portanto, considere isso. Muitas expressões falando terra, a sua terra, a nova terra, tudo isso falando de um novo lugar de morada. Mas vamos em frente e temos como leitura bíblica proposta, leitura bíblica em classe, Isaías 65, do verso 1 ao verso 16. E estaremos fazendo menção de versos nesse capítulo, no momento próprio, dentro do desenvolvimento desta lição. Nosso esboço para essa lição, dentro do nosso padrão, além de uma introdução e naturalmente uma conclusão, nós temos 3 subtítulos. A salvação de Jerusalém deve ser anunciada, ação de graças e súplica do profeta, e terceiro subtítulo, salvação e condenação eterna. Esses 3 subtítulos distribuídos. O primeiro no capítulo 62, desde o primeiro verso até o capítulo 63, no verso 6. Segundo subtítulo, capítulo 63, do verso 7 e todo o capítulo 64. E o terceiro subtítulo envolve os capítulos 65 e 66. E assim, estamos já na nossa introdução e em tela do nosso material distribuído em classe, tiramos este resumo. E assim colocamos: nesta última lição do trimestre, estudaremos os capítulos finais 62 a 66 de Isaías. A esperança de uma restauração gloriosa para Jerusalém, passada a repreensão do cativeiro, tem sido constantemente alimentada pelo profeta, para que os fiéis não desfaleçam, mas sejam pacientes, certos de que não serão abandonados. O propósito de Deus para o seu povo haverá de se revelar numa gloriosa e inédita, ou de uma forma, ou numa obra gloriosa e inédita, alcançando as gerações futuras e adentrando a eternidade, resultando em salvação eterna para os que perseverassem no Senhor, mas em destruição e esquecimento para aqueles que o abandonassem. Então consideremos que de todos os profetas, ou conforme Jesus disse, tudo estava falando dele. As escrituras, os salmos, sim, a lei falava dele. O plano de Deus para a salvação daqueles que ele criou e que foram atentos às suas palavras, e que era ele, o unigênito de Deus, vir ao mundo e ser a nossa expiação, o alto preço do nosso resgate, para pertencermos a Deus já e a eternidade. Considerando
o nosso esboço, o primeiro subtítulo: a salvação de Jerusalém deve ser anunciada. Lembremos que Deus fala antes das coisas que virão depois. O povo de Israel já está dividido no norte e no sul, 10 tribos ao norte, e depois com capital em Samaria, e 2 tribos ao sul, com capital em Jerusalém. E Deus fala da salvação de todo o Israel, em particular de Jerusalém, mas consideremos que Deus está falando numa época em que não estavam destruídos, viriam depois a ser duramente castigados por causa da idolatria, mas Deus já fala de um após-cativeiro e de uma restauração e de uma condução para um plano maior e glorioso, que na verdade não aconteceu após cativeiro, mas o término do cativeiro era também uma amostra do novo que Deus poderia fazer e iria fazer, e já em nível celestial, espiritual, envolvendo então uma Jerusalém que seria não mais aqui, mas nos lugares celestiais. E assim, esse primeiro subtítulo envolve os capítulos 62 e os primeiros versos do capítulo 63. Fazendo a leitura no primeiro capítulo de estudo, 62, e os versos de 1 a 7, depois o verso 12, está escrito assim, é a palavra de Isaías: por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efizibá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra o Senhor Deus se casará. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor Deus, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha a Jerusalém o louvor na terra. Verso 12: chamar-lhes-ão povo santo, os remidos do Senhor Deus, e tu serás chamada procurada, cidade não desamparada. Aí está o texto colocado para nós no capítulo 62. E dentro do material de classe temos um primeiro parágrafo que está em tela e que lemos neste momento. O profeta expressa aqui o seu zelo e cuidado sincero pela salvação do seu povo, cuja glória e exaltação futura o motivavam a perseverar em seu ofício de anunciar e não se calar quanto ao que lhe fora revelado pelo Espírito, assim como muitos outros profetas que, tais como guardas sobre os muros de Jerusalém, haviam sido incumbidos por Deus de animar os fiéis a perseverarem
até que as promessas se cumprissem. Ao mesmo tempo, são reafirmadas aqui essas promessas quanto a Jerusalém ser honrada e exaltada em justiça e salvação, sob o reconhecimento das nações que até então zombavam dela ou a desprezavam pela sua rebelião e castigo, não por mérito próprio, mas porque o Senhor Deus voltaria a se agradar do seu povo, de modo que todo o resplendor que nasceria sobre ela resultaria de seu relacionamento restabelecido com Deus, no qual Jerusalém seria qual coroa nas suas mãos, e Deus voltaria a ter nela o seu prazer. Efesibar significa meu prazer está nela, e a tratá-la como esposa, meu lar, desposada. E se antes havia sido pecadora e por isso mesmo desamparada, agora Jerusalém seria conhecida como povo santo, remidos do Senhor, bem como a procurada, a cidade não desamparada. Observem a promessa que está aqui colocada, e dentro da leitura no texto apresentado antes, podemos perceber que Isaías, na verdade, era tomado pelo Espírito de Deus, e a sua boca era, na verdade, usada por Deus, falava as palavras de Deus, diretamente como de Deus, usando a sua boca, comunicando ao povo, e depois isso sendo escrito como Deus falando ao seu povo. Um povo ainda rebelde em idolatria, mas depois de um castigo, sim, muitos se converteriam ao Senhor, sim, deixariam os seus erros e voltariam ao Senhor com alegria. Deus, na verdade, os receberia com alegria e traria honra para eles. É o fato de eles serem como aqueles que estavam em cativeiro, mas honrados grandemente, e a nação e o próprio Deus sendo glorificados nas expressões e decretos que os imperadores faziam escrever e distribuir por todas as nações, conforme temos em Nabucodonosor, em Dario Medo e depois em Ciro. Sim, decretos para todo o mundo, falando do Deus, sim, verdadeiro e único, e de um povo que era dele, o Israel. Mas assim vemos a salvação de Jerusalém sendo anunciada, e deve ser anunciada, e foi anunciada em todo o tempo, não somente por Isaías, depois vamos ver isso em Ageu, Zacarias, em Malaquias, os últimos profetas que temos no dito Antigo Testamento, e sempre falando da glória que haveria de vir sobre o povo e sobre Jerusalém, ainda que depois Jesus vai falar que não é mais em Jerusalém, nem em um monte de Samaria, o lugar de adorar a Deus. E fala-se, sim, de um povo que serve ao seu Deus em verdade e em espírito, e os lugares citados não são mais físicos na face da terra, mas sim nos lugares celestiais. E temos textos bíblicos para nós lembrarmos de como o povo era errado, mas Deus voltaria para eles, sim, após corrigi-los, purificá-los, e o que não é diferente para nós hoje, quando vemos em 1 Coríntios 6, versos 10 e 11, que assim agora lemos: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.
E é o que? Alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, assim como Deus fez conosco, nós tínhamos um passado terrível de transgressões, até mesmo abominações, mas uma vez que ouvimos o Evangelho e a graça veio a nós, e nós demos ouvido àquilo que era anunciado, pronto, fomos transformados em uma nova criatura. E a palavra também em Pedro, assim citado na primeira carta, no capítulo 2 e verso 10: vós que no outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E essa salvação não seria só para o Israel restaurado, ou israelitas restaurados, mas para todas as nações, que Deus veio para salvar o mundo, ou toda a humanidade, e não fazendo acepção em modo nenhum, e de ninguém, ou de povo, ou de tribo, ou nação, ou língua, mas a salvação é anunciada a todos. E poderíamos ir em frente, sim, para um segundo subtítulo que temos, ou o segundo parágrafo que temos neste estudo, ainda no primeiro subtítulo: a salvação de Jerusalém deve ser anunciada, agora já entrando no capítulo 63 e os 6 primeiros versos. E assim lemos: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira, e o esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Observe a expressão que temos aqui, é de um Deus irado e destruindo muitos povos que se levantaram contra ele, ou lhe foram rebeldes, ou consideremos ainda muitos que continuavam nas suas idolatrias, mas fazia isso as nações que resistiram à palavra da salvação, não deram importância. Também porque era tempo dos que foram fiéis e aguardavam, esperando em Deus, tivesse o livramento e sim a vingança pelo que foram afligidos. Considerando aquele tempo, já Caldeia deixaria de existir como um império e logo seria totalmente destruída. E na sequência, outros impérios seguintes, até o último império que dominou sobre o povo de Deus, o povo de Israel, Roma, tudo isso está já no passado, já não existem mais. Mas os que são do nosso Deus, chamados hoje cristãos, redimidos, santificados, todos esses estão aí presentes no meio dos povos, porque está escrito que
O reino de Deus está entre nós, não vindo com aparência exterior, está entre nós. Ou seja, Deus conhece os que são seus. E na sequência, no parágrafo 2º, nesse primeiro subtítulo, a salvação de Jerusalém deve ser anunciada, do nosso material de classe temos o escrito em tela. O capítulo seguinte retoma a referência à redenção de Jerusalém para nos lembrar que a salvação daqueles que outrora pecaram requer a ação justa e poderosa do Senhor Deus, na qual Ele julgará as nações pecadoras que oprimiram Israel na sua aflição, das quais a mais representativa é Edom, ao mesmo tempo em que usará de misericórdia para com o povo que escolheu. Notemos quão vividamente é representado esse juízo contra as nações, como se, ao mesmo tempo em que quisesse fortalecer a esperança do seu povo, anunciando a salvação de Jerusalém, o profeta também quisesse chamar a atenção de todos para a terrível vingança e ira divina a ser derramada contra as nações. Quem é este que vem de Edom? Sim, era o próprio Deus que visitava as nações trazendo o seu juízo. E em particular, Edom deixou de existir, não existe mais. E foi justamente o irmão de Jacó, que apesar de ser irmão, filhos do mesmo pai Isaac e mãe Rebeca, mas Esaú por todo o tempo foi contrário ao seu irmão, irado contra ele, e até quando depois veio a ser uma nação, a nação de Edom se levantava sempre contra Israel, uma nação irmã. Mas Deus estava vendo tudo e traria o juízo. Observem que todas as nações foram visitadas com a mensagem de salvação. Aqueles que dentre esses povos atentaram e vieram para o Senhor Deus já não eram mais considerados outra nação, mas como nação do próprio Deus. Lembrando da ordem na lei, todo aquele que se aproxima de Deus tem que ser recebido como natural da terra, ou seja, um verdadeiro israelita. E assim, dando continuidade, temos a expressão de Malaquias no capítulo 1, quando considera o povo de Deus, e aqui Malaquias diz: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor Deus: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor Deus está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. Então observem a destruição de Edom sendo aqui anunciada, e ainda que pudessem se levantar, outra vez seriam destruídos, para que por fim fossem como que excluídos da existência entre os moradores da terra. Ao passo que a nação de Israel, ainda que afligida grandemente, assolada grandemente, considera a quantidade e o número dos israelitas, o quanto atingiram em numeração, mas depois são contados como uns poucos milhares. Mas entretanto,
continuaram e hoje estão multiplicados por toda a face da terra, falando só dos descendentes de Abraão, os que são descendentes dos que escaparam do cativeiro. Mas continuemos. Em Judas temos também esse juízo de Deus declarado nos capítulos ou versos 14 e 15, que leio. 14: e deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor Deus com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Portanto, hoje vê muita gente se levantando contra Deus, contra Jesus, aquele que foi enviado por Deus como remidor e salvador de todos aqueles que abrigam, recebem as suas palavras. Mas muitos estão se levantando contra ele com zombarias. Podem saber, logo logo deixarão de existir, porque Deus mesmo cuidará de trazer o juízo sobre eles. Portanto, perseveremos em temer a Deus, perseveremos em esforçar-nos para andar nos seus preceitos e sermos chamados povo dele. Continuando, entramos no segundo subtítulo, que é ação de graças e súplica do profeta. O profeta considera esta promessa gloriosa de restauração e entra com agradecimento e ao mesmo tempo que suplica a Deus para que esse tempo de castigo, quer seja no juízo que vinha sobre as tribos ou o próprio cativeiro, passasse logo e viesse o tempo destas promessas. E assim, consideremos o capítulo 63, nos versos 7 até o 12, continuando a ler os textos bíblicos. E aí temos: as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor Deus nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias, segundo a multidão das suas benignidades. Porque o Senhor dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi o seu Salvador. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno. Então observe que o profeta Isaías, em meio a essas muitas palavras, já se refere às benignidades de Deus, considerando que sim, a promessa que agora Deus fazia, certamente ele cumpriria, pelo que ele exalta a Deus, glorifica a Deus, expressando quão grande é a sua benignidade. Mas o povo é tendente a errar, mas ao mesmo tempo Deus sempre se lembra do concerto que fez com seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Deus sempre lembra daqueles que foram instrumentos
da sua glória no meio das nações, para poder dizer: é meu povo, e Deus se volta outra vez para aquele povo. E assim Deus lembra da antiguidade, como Moisés, como Josué, como juízes, diversos juízes, e o próprio Sansão, Gideão, e depois reis de renome, e até Salomão, homens por quem Deus foi glorificado na terra, além de falar, ou poderíamos acrescentar, Daniel, seus 3 companheiros, também a rainha Esther e aquele que foi o seu tutor também, e veio a ser primeiro-ministro do Império Medo-Persa. Assim, continuando, vamos ver o que temos no nosso material de classe. Num primeiro parágrafo desse subtítulo 2, ação de graças e súplica do profeta. Em vista dessas promessas de benignidade, perdão e salvação para Israel, mesmo depois de terem gravemente se rebelado, demonstrando Deus a sua fidelidade ao concerto firmado com os pais, o profeta irrompe em ações de graças, louvando pelo cuidado demonstrado pelo seu povo no passado, e, mesmo quando pecavam, não tê-los destruído, mas zelando para que o seu nome fosse glorificado neles. Assim Isaías suplica ao Senhor para que, uma vez executado o castigo, os israelitas não permaneçam na rebelião e impenitentes por muito tempo, mas antes se convertam, para que assim o Senhor Deus possa trazê-los logo de volta ao cativeiro. E temos ainda o escrito na continuidade do capítulo 63, verso 15 a 19, quando podemos ler: atenta, diz o profeta para Deus, atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão nos não conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, é o nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Porque, ó Senhor Deus, nos fazes desviar dos teus caminhos? Porque endureces o nosso coração para que te não temamos? Faz voltar, por amor dos teus servos, as tribos da tua herança. Só por um momento de tempo foi possuída pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como aqueles que nunca se chamaram pelo teu nome. E observe a lembrança dos tempos passados, para que Deus, sim, recordasse e tivesse misericórdia. Mas, na verdade, Deus é muito mais misericordioso do que o profeta Isaías poderia expressar. Deve ser o próprio Espírito de Deus em Isaías que o comovia a falar aquilo que, primeiramente, creio, Deus já sentia em si mesmo saudade de um povo que o servia no passado, e de que agora poucos existiam, mas existiam, e Deus poderia restaurá-los e ser outra vez por eles glorificado. Na sequência, lembremos de Lamentação, capítulo 5, verso 21, quando Jeremias, tal qual Isaías, clama a Deus por socorro nesta conversão, nesta restauração, nesse arrependimento de todo o povo. Converte-nos, Senhor Deus, a Ti, e nós nos converteremos.
renova os nossos dias como dantes. E aí está, em meio a tanta fragilidade do povo, sempre Deus estava em contenda consigo mesmo, em trazer juízo, porque Deus não aceita as transgressões, os erros. Então Deus tinha que punir, castigar e ao mesmo tempo se comovia, porque era um povo no qual tinha coisas passadas de grandeza e glória do seu nome, e tinha um projeto dele mesmo para com esse povo no futuro. Só que esse projeto vai aos poucos sendo clareado, mostrado, que era só aqueles que fossem descendência de Abraão, segundo a carne, mas todos os povos que chegassem sim a ouvir e atentar com mais cuidados para a palavra anunciada pelos profetas a todo o mundo. Continuando então, estamos ainda no segundo subtítulo, ação de graças e súplica do profeta. E antes de entrarmos no segundo parágrafo desse subtítulo, nós podemos ler o capítulo 64 nos primeiros versos. Acompanhemos, observem, sempre um falar de misericórdia e uma lembrança de um tempo de transgressão, ou um momento atual que era de transgressão e precisava ser corrigido isto. Assim diz então o capítulo 64, lendo desde o primeiro verso até o verso 12. Se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Neles há eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como imundo, e todas nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e detenha, porque escondes de nós o rosto e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor Deus, nem perpetuamente te lembres da iniquidade, ou das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai. Releia o verso 8. Nós o barro e tu o nosso oleiro, e nós todos obra de tuas mãos. Não te enfureças tanto, nem perpetuamente lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão feitas um deserto. Sião está feita em deserto. Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa em que te louvavam nossos pais foi queimada, e todas nossas coisas mais aprazíveis se tornaram em assolação. Conter-te-ias tu ainda sobre estas calamidades, ó Senhor Deus? Ficarias calado e nos afligirias tanto. Observem
Aí o clamor, ao mesmo tempo que faz a súplica, reconhece os erros e continua pedindo misericórdia. Não foi assim também no passado? No tempo dos juízes, o povo se afastava de Deus e Deus se afastava deles, desamparava-os. As coisas ficavam feias. O povo era oprimido de todos os seus vizinhos. Aí, no terror de servirem as nações vizinhas, aí clamavam a Deus, e Deus tinha a misericórdia deles e os apresentava juiz que os trazia de volta a servir a Deus, e nisto eram restaurados e livres dos seus inimigos. E é o clamor de agora. Observe que cita aqui Jerusalém destruída, o templo também queimado, o que ainda não tinha acontecido, mas fatos que já estavam sendo anunciados, ou seja, Deus vindo com vara, açoitando o seu povo que estava rebelde e sempre em transgressões, como a própria idolatria. Mas, indo para o nosso segundo parágrafo, no segundo subtítulo, ação de graças e súplica do profeta, o profeta lembra-se então do capítulo seguinte, nos tempos ou dos tempos em que o Senhor manifestava o seu poder e glória de uma forma notória aos inimigos de Israel, demonstrando assim que Jeová trabalha para aquele que nele espera. E embora estivesse sempre pronto a sair ao encontro daquele que pratica a justiça, e quando o povo pecava, Deus se irasse contra eles e os entregasse nas mãos de seus inimigos, como os seus próprios caminhos. Isto é, o seu conselho, seu propósito são eternos. Ele ainda os salvava, tão logo se arrependessem. O momento não parecia nada favorável a uma demonstração de misericórdia. Ou não há ninguém que invoque o teu nome, como declara o profeta. Mas considerando que a promessa de uma restauração estava firme, Isaías pede ao Senhor que complete a sua obra, tal como o oleiro com o barro, não estendendo sua ira perpetuamente, mas pondo logo um fim à aflição do seu povo. Aí está, interessante Isaías falar disto, e depois vemos Jeremias apresentando, ou na verdade Deus apresentando a Jeremias, para que este tivesse entendimento da obra do oleiro. Sim, obra do oleiro, capítulos 17 e 18 de Jeremias. Deus trabalhando no barro, e o barro não se deixava conduzir pelas mãos de Deus, mas Deus simplesmente desfazia aquilo que estava inacabado e deu errado, amassava de novo o barro e voltava a colocá-lo na roda, e ali fazia aquilo que tinha intenção de fazer. Assim Jeremias pedia: somos o barro, o Senhor é o oleiro, toma-nos de novo, e começa a refazer o seu propósito, o seu bom propósito nas nossas vidas. Assim, podemos estar encerrando esse segundo subtítulo, indo para o terceiro subtítulo, salvação e condenação eterna, envolvendo agora os capítulos 65 e 66, concluindo assim o livro de Isaías. Iniciando no capítulo 65 e lendo os primeiros versos. Deus diz: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos.
assentando-se sobre ou junto às sepulturas, e passando as noites junto aos lugares secretos, e comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus pratos, e dizem: retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei sim, deitar-lhes-ei a recompensa no seu seio, as vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor Deus, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor: como quando se acha mosto em um cacho de uvas, dizem: não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, para que os não destrua a todos, e produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Em meio a tantas palavras de censura aos rebeldes, sempre há duas considerações. Primeiro, Deus falando de que muitos que não o conhecem seriam aqueles que o conheceriam e se voltariam para ele e seriam o seu povo, enquanto o seu povo, no momento, se afastava dele, seriam totalmente destruídos. Deus pouparia, entretanto, no meio desses, aqueles que ainda estavam guardando os seus preceitos e tinham esperança, sim, na salvação de Deus. Ou seja, os poucos do povo de Israel que foram fiéis ou permaneciam fiéis seriam resguardados, e quanto aos estrangeiros que chegassem a Deus, seriam, sim, recolhidos, aceitos como seu povo. E assim, dentro do nosso material de classe, nesse terceiro subtítulo, salvação e condenação eterna, um primeiro parágrafo traz, conforme temos em tela, o que também passamos a ler. Os dois últimos capítulos desta profecia destacam o caráter inédito da restauração do povo de Deus, os quais seriam prefigurados na volta do cativeiro, mas seriam de fato inaugurados na vinda do Messias a este mundo, alcançando a sua plenitude na eternidade. Consideremos como, na resposta de Deus à súplica do profeta, temos implícita a rejeição final dos judeus, enquanto povo, os quais ainda seriam castigados caso se apartassem do Senhor, ao mesmo tempo que os gentios tomariam parte na herança, juntamente com o remanescente de Jacó. Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que me não buscavam. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Jeová vos matará, e os seus servos chamará por outro nome. De modo que a salvação de Jerusalém, de que trata a profecia, refere-se não a Jerusalém terrena, aos judeus segundo a carne, aos céus e terra de então, por assim dizer, mas sim ao estabelecimento de uma nova ordem de coisas, um novo céu, uma nova terra, onde o povo de Deus é identificado pela virtude, pelo Espírito que une cada fiel à verdadeira semente, ao Filho da promessa, Cristo Jesus. O capítulo ainda retoma várias figuras que apontam para a plenitude derramada sobre o povo durante o reinado eterno do Messias, na representação de uma vida pacífica e de trabalho frutífero, de longevidade e saúde, bem como
de prosperidade e abundância de alimentos. Outros versos mais nesse capítulo 65. Observem bem que é bem claro aqui que Deus faria de alguns que eram israelitas, mas eram rebeldes, Deus tiraria deles o nome deles de entre os salvos e traria estrangeiros para receberem nomes no livro da vida, no nome dos que são de Deus, e eles certamente seriam destruídos. Esses israelitas rebeldes, não se arrependendo, ainda com grande exortação de Deus, portanto não ouvindo a palavra do Senhor, definitivamente seriam depois rejeitados. Apresentamos alguns versos para estarmos atentos, como argumentação de que Deus teria um novo povo e que seria de gentios e também de israelitas, poucos israelitas e gente de todas as nações. Assim, em Gálatas capítulo 15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, ou seja, os israelitas, nem a incircuncisão, ou seja, os gentios, tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus, o Israel de Deus, e não uma nação descendente de Abraão. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, continua outro texto bíblico também afirmando: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ainda em Romanos capítulo 9, verso 6, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, ou seja, são filhos de Deus aqueles que abraçam a promessa de Deus de uma salvação através do seu Isaque, Jesus Cristo, que se deu em preço de resgate das nossas almas. E, continuando, ainda no terceiro subtítulo, salvação e condenação eterna, antes de entrar no segundo parágrafo desse subtítulo, vamos ler Isaías 66, do verso 1 até o verso 13. Palavras essas que estão diante de nós. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra, o escabelo, o apoio dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis, para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem, aquele que sacrifica um cordeiro como aquele que degola um cão. Aquele que bendiz a um ídolo, também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. 4. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos
e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós que temeis diante da sua palavra, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: o Senhor seja glorificado, para que sejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor Deus, que dá o pago aos seus inimigos. 7. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que viessem as dores, ela deu à luz a um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela planteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que estenderei sobre a paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Observe quantas promessas, e Deus sempre misericordioso, voltando para o seu povo e dizendo: aqueles que temem ao Senhor, aqueles que fazem menção do seu nome, tenham paciência, o tempo virá do seu juízo, ainda que no juízo dos ímpios os justos também sofram, mas virá o tempo da alegria, da recompensa. O que foi na verdade um tempo de alegria após cativeiro, mas tudo isso era figura para um depois, quando viesse Cristo Jesus anunciando o reino de Deus já entre nós. E assim, nesse subtítulo 3, salvação e condenação eterna, num segundo parágrafo ainda temos no nosso material de classe, numa última repreensão, o Senhor denuncia a hipocrisia de muitos israelitas que confiavam no templo e numa religiosidade que, como vimos em capítulos anteriores, era anulada pela malícia dos seus corações. Quando o castigo se abatesse sobre Jerusalém, as ilusões daqueles que se apegavam às aparências e não ao Senhor seriam desfeitas. Mas, tal como uma mulher que dá à luz subitamente, o povo seria restaurado de modo maravilhoso e uma nação nasceria em um dia, o que é uma referência tanto à restauração figurada do povo de Deus por decreto de Ciro, na figura, como a realidade trazida à luz através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pelo qual ele pagou o preço da redenção do seu povo, assegurando com um só ato a vida eterna aos fiéis. Então Isaías encerra a sua profecia com o vislumbre de um juízo universal contra toda a carne e dos novos céus e nova terra que o Senhor descortinará na eternidade, onde a posteridade e o nome de Israel, isto é, do povo eleito, ou o povo de Deus eleito, estará para sempre perante Ele. Aí está
essas palavras todas que temos em comentário, lembrando sempre que Jesus mesmo disse, quando ele fosse levantado entre o céu e a terra, falando da sua exposição ali pendurado na cruz no Calvário, ele atrairia todos a si. E ali estava a redenção dos que esperavam em Deus ou confiavam nas suas palavras, e ali estava o juízo para aqueles que não deram ouvidos. Mas atrairia a si todos, alguns para a condenação e outros para uma salvação num único sacrifício naquele dia. Se formos olhar Zacarias, fala muito sim de aquele dia, um dia que viria e que representa toda essa dispensação da graça. Para Deus é um dia quando muitos de todas as nações são chamados à vida eterna pela redenção que há em Cristo Jesus. E ainda lendo Isaías 66, versos 18 a 24, consideremos esse aspecto de uma salvação eterna, mas também uma condenação definitiva. Verso 18 diz, capítulo 66, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e verão a minha glória, e porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Ludes, flecheiros a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações, e trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por presente ao Senhor Deus, sobre cavalos e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque como os céus novos e a terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor, e sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror para toda a carne. Ou seja, o juízo de Deus de condenação será notório para todos os povos, em particular para os santos que viverão na eternidade com Deus e terão ao lado o lago de fogo e enxofre para lembrar da vingança do nosso Deus contra aqueles que foram contrários ao seu povo e não deram atenção às suas palavras. E observem ainda a expressão do término do cativeiro, quando em Esdras, no capítulo 1, os 3 primeiros versos, podemos ler: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Dessas promessas que Isaías falou, nós temos já, pois estamos 2000 anos depois de Jesus, já temos sim
a ciência de que tudo aquilo que Deus anunciou, Ele cumpriu de fato. Como em Zacarias capítulo 3, o verso 9 diz: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. E esta pedra é Jesus. Em Hebreus 5:9, e sendo ele, Jesus, consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E assim colocado, podemos estar encerrando a nossa lição, e a nossa conclusão tirada do material de classe diz para nós: Isaías revela a grandeza da justiça, santidade e fidelidade de Deus, assim como o seu interesse por nós, agradando-se daqueles que procuram exercitar essas mesmas virtudes. Ao mesmo tempo, ele repreenderá aqueles que forem negligentes, e isso fará para que reconheçamos o erro dos nossos caminhos e busquemos nele a restauração, a qual certamente ele operará em favor daqueles que verdadeiramente se arrependerem e a buscarem. E é por isso que o Evangelho é anunciado de geração em geração, porque todos os seres viventes vindo a este mundo, sua tendência natural é pecar contra Deus, é rejeitar suas palavras ao serem ouvidas, e isso de modo geral, mas Deus insiste, Deus envia situações em que ficamos sim atordoados e vemos que dar crédito em Deus e andar segundo os seus princípios é o melhor a fazer, porque além do alívio no momento, tem a promessa de um bem eterno. Nesse mundo vivemos 70 anos, 80, poucos ultrapassam isto, mas o importante é que quando Deus salvar, vai nos dar uma existência eterna, diante do que 70, 80, 90, 100 anos é nada. Portanto, vale a pena se esforçar, renunciar a algumas coisas que desagradam a Deus, ou possam estar nos distraindo das coisas de Deus, para que, vivendo esses 70 anos ainda em alguma renúncia, não vivendo segundo o deleite que no mundo se oferece, mas andando de forma sóbria na vontade de Deus, compensa. A eternidade é muito grande e a glória celestial não se compara a este mundo cheio de coisas erradas, conforme podemos conferir dia a dia. Mas assim encerramos, e lembrando que tivemos o nosso esboço no estudo do profeta Isaías, e terminando nessa lição 13, a mensagem final, salvação eterna. Tivemos 3 subtítulos: a salvação de Jerusalém a ser anunciada, depois ação de graça e súplica do profeta, e o terceiro subtítulo, salvação e condenação eterna. E o textuário para relembrarmos: porque eis que eu crio os céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Isaías capítulo 65, verso 17 e 18, na sua primeira parte. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, encerrando nós assim o estudo do livro de Isaías e esta última lição de número 13. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão
a divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Mensagem, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.